Todos meus amados irmãos, Senhor, o versículo para hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Meu amado irmão, presta atenção que hoje o título da mensagem hoje é Avivamento. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramará de seu Espírito sobre toda a carne. Meus amados irmãos, Deus falando, Deus é tão maravilhoso, que Ele falando aqui, e acontecerá nos últimos dias, disse Deus, derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Presta atenção, nós já estamos quase nos últimos dias, mas Deus já tem preparado, Deus tem derramado do seu poder na igreja. Mas presta atenção, Tiago, mas porque muitas vezes nós não entendemos? Presta atenção, porque muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos igual a esse jovem. E um jovem que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E um jovem chamado Eutico estava sentado na janela, redido por um sono profundo. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos, Deus falando com nós que Ele está perto para avivar. E muitas vezes nós estamos assim, dormindo. Nós estamos com esse sono profundo, ao qual muitas vezes quando eu e você se acordamos, nós não sentimos mais a presença do Senhor. É como eu e você entrarmos nas igrejas e sair do mesmo jeito. Nós não sentimos mais Jesus falar, nós não sentimos mais Jesus fazer o agir dele. Então eu muitas vezes, quando passa um tempo, eu passei por um processo e eu entrava na igreja e não sentia mais a presença do Senhor Jesus Cristo. E eu ontem, conversando com Jesus, Deus me deu essa palavra, que Deus nos últimos dias derramará de seu Espírito sobre toda a carne. Mas aí Ele também me deu esse outro versículo, do jovem Eutico, que ele estava lá na janela, assentado, num sono profundo. Então muitas vezes é isso, Paulo pregando o evangelho e ele estava lá com sono profundo, e ele caiu. Nós vemos que a palavra vai dizer que ele caiu. Muitas vezes nós estamos desse jeito, nós estamos dormindo e caindo cada vez mais espiritualmente. Estamos dormindo e muitas vezes estamos caindo espiritualmente, e muitas vezes nós não entendemos, porque nós não sentimos mais a presença do Senhor. Ficamos sem força, ficamos sem vigor de louvar, ficamos sem unção, ficamos sem aquelas pessoas que adoravam, que se levantavam a mão e glorificava dentro de casa. Você vê que muitas vezes hoje não tem pessoa que muitas vezes clama dentro de casa, canta ao Senhor e sente mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque tá igual o jovem lá, tá dormindo na janela, tá dormindo o sono que se chama o sono da insolência, o sono que não faz você sentir mais a presença do Senhor, não faz sentir esse avivamento. Mas uma coisa, quando eu aprendi, foi lá em Lucas 24, que vai dizer que aqueles dois homens saíram do lugar, e Deus disse que não era para eles sair, mas Deus, quando eles iam no meio do caminho, eles Jesus Cristo foi para a casa dele, e chegando lá eles reconheceram que era Jesus Cristo que estava com ele. Eu não sei o que você tem entendido, mas Deus está dizendo nessa tarde, do mesmo jeito que ele levantou Lucas para andar com Paulo, ele vai levantar alguém para andar com você. Nesta tarde ele veio te avivar e veio te dizer que vai levantar alguém para andar aí, enviado por Deus. Deus vai dizer, Deus vai estar te dizendo nesta tarde, que tu vai ter uma pessoa que quando muitas vezes tu falhar, ele vai estar lá ao teu lado, ele não vai te apontar, mas ele vai estender a sua mão e vai dizer, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque quem é enviado de Deus não aponta dedo nos teus erros. Os enviados de Deus, eles não vão apontar o dedo na tua cara e dizer que tu errou desse jeito, não. Eles vão te erguer, vão levantar pelas mãos dele, vão dizer, eu sou enviado de Deus, mas aqui eu não cobro nada, eu só quero que você sinta esse avivamento, porque Deus está dizendo que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito, mas a humanidade não tem atendido esse derramamento, a humanidade não tem sentido do mesmo jeito que ele habitou no meio de nós, e ele disse que a humanidade não soube, a humanidade não tinha sentido a presença dele, porque ele fez corpo humano e habitou no meio da humanidade. Do mesmo jeito é o dia de hoje, a humanidade não está sentindo, porque tem chegado a última hora e ele tem derramado do seu Espírito, porque está igual aquele jovem, Deus falando
e ele dormindo na janela. Deus falando e ele dormindo na janela. Então vai dizer que quando aquele jovem está dormindo naquela janela, ele despenca lá do alto e ele já está morto. É que nem muitas vezes eu e você estamos mortos espiritualmente. Mas vai dizer no último versículozinho desse capítulo do 20, que do jovem, Deus também avivou aquele jovem, porque Paulo estava lá. E Paulo, um homem cheio da presença de Deus. Deus falou para Paulo que ele ia viver. E no final daquele contexto nós vemos que a palavra de Deus vai nos dizer que aquele jovem viveu. Então presta atenção nesta tarde. Deus veio nesta tarde dizer para você que ele veio com um avivamento diferente na tua vida. Não é avivamento da carne, mas do Espírito Santo de Deus descendo sobre a tua vida. E dizendo hoje que ele não quer que você entre na igreja do mesmo jeito. Ele não quer que você entre fora de templo, não saia do fora do templo do mesmo jeito que entrou, não. Ele quer que se você saia avivado, com o coração avivado, sentindo a sua presença. E ele quer uma coisa, que você seja testemunha dele, seja como foi escrito lá em Primeiros Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vocês serão as minhas testemunhas. É isso que Deus quer para mim e para você. Não é um povo que passa por cima do outro, não. É sendo testemunha. Deus foi humildade. Deus fez assim a humildade. Lavou os pés dos discípulos. Mas presta atenção que tem isso com o avivamento. Porque o avivamento acontece quando estamos na presença do Senhor e recebemos essa unção que desce do alto céu, revestindo todo o seu poder, revestindo o povo de Deus com a sua glória que ninguém consegue explicar. Então, meus amados irmãos, o avivamento de Deus é este avivamento ao qual a palavra de Deus fala. Que Deus continue te abençoando mais e mais. Amém.